Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e neste vídeo vamos falar um pouquinho como podemos aprender melhor e lembrar daquilo que nós estudamos. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre aprendizado e como é que eu faço para aprender e qual a base de estudo e a base lógica que eu utilizo para embasar aquilo que eu faço e como eu aprendo. Então, temos aqui o sumário. Primeiro discutiremos o que é conhecimento e aprendizado. Depois falaremos na prática como aprender e lembrar melhor. E terceiro, depois vamos para as aplicações práticas, no qual a gente vai tentar aplicar aquilo que a gente aprendeu e pensar como é que a gente pode fazer isso na prática. Então, o que é conhecimento e aprendizado? Conhecimento basicamente seria o ato de conhecer, saber, obter informações, perceber ou incorporar à memória. Então, conhecimento está associado a um conjunto de informações ligadas e que, de certa forma, quando nós temos essas informações e elas estão ligadas uma com a outra de forma integrada e de forma lógica em nosso cérebro, a gente chama isso de conhecimento. E aí você conhecer algo, você ter uma quantidade de informações ligadas ali que te dá um panorama geral sobre algo. E aprendizado está associado a isso, a você constantemente obter informações e cada vez as suas bases de conhecimento elas vão tendo novos blocos de integração, no qual cada vez mais aquele conhecimento vai sendo aprofundado ou até às vezes estendido. A gente pode pensar, por exemplo, como se a gente estivesse construindo um prédio. Nós temos a base do prédio, que é quando começamos a aprender sobre algo, e quando formamos essa base, conforme vamos colocando o bloquinho, o prédio ele vai cada vez ficando maior e mais complexo. Então, a mesma coisa é o aprendizado. Você começa com a base, você tem um conhecimento geral sobre algo, e você começa, a partir da obtenção de novas informações, tendo ligado as informações anteriores que estão na base, você vai conseguir ter um conhecimento mais aprofundado e vai ter uma visão maior e mais específica de algo. Então, eu penso o conhecimento dessa forma, e eu acho que é muito importante a gente obter conhecimento, tanto crescer para cima no sentido de obter mais informações e ligar essas informações de forma a formar um prédio, mas também nós temos que pensar em criar nossa cerquinha em volta do prédio. Que cerquinha seria essa? Seria a extensão do conhecimento para outras áreas e ligar esse conhecimento de forma que a gente chama de transdisciplinar. E as disciplinas elas não estejam como bloquinhos separados em nosso cérebro, mas que ela seja integral, de forma a um conhecimento de uma área estar ligado ao outro, e eu saber como aplicar aquilo na prática e como aquilo está ligado, de certa forma, no panorama geral do conhecimento que nós temos hoje. Então a gente pode pensar, por exemplo, que nós temos as crenças nossas e a verdade. E nós temos o conhecimento no meio. Quando a nossa crença corresponde à realidade, a gente tem um conhecimento. É claro que aqui, se eu não me engano, é um diagrama de Platão. E existe discussões sobre isso, sobre o que é chamado de realismo, que a pessoa acredita que a gente pode chegar ao conhecimento da verdade, e existem outros que dizem assim, que a gente nunca vai chegar a um conhecimento da verdade. A gente nunca vai saber o que é verdade. Mas a gente, de certa forma, pode adquirir um conhecimento que seja confiável e que, de certa forma, vai permitir a gente avançar eh, nos conteúdos gerais e nas pesquisas associadas a um tema. Então, quando a gente pensa em crença em verdade, e essas todas estão associadas, a gente pensa no conhecimento, que seria uma crença verdadeira e justificada. Então, quando a sua crença ela tem uma lógica por detrás, ela tem justificativas racionais, é embasado em conhecimento, em informações obtidas no mundo, e que, de certa forma, tem algum grau de confiabilidade ali, a gente chama de conhecimento. Mas claro que isso aqui é uma visão específica sobre o que é conhecimento. Então é muito importante saber que a gente tem nossas crenças, mas que o nosso objetivo sempre deve ser chegar próximo à verdade ou conhecer a verdade. Esse é o objetivo de nós aprendermos. Claro que vocês podem ter outros objetivos, né? Como passar em um concurso, fazer outras coisas, mas a gente sempre deve pensar para além disso, pensar em conhecer mais a verdade do que está lá fora realmente. Então, a aprendizagem está associado a isso, é você cada vez mais adquirir novas informações e crescer
incorporando essas informações no seu cérebro. Então, como é que a gente aprende? E como indo para a prática? E como a gente pode lembrar melhor? Primeira coisa que a gente precisa saber é que o conhecimento ele é dividido em 3 eixos. Conhecimento, práticas e valores. Cavendish Knowledge. Então, o conteúdo ele pode ter três eixos diferentes. Isso aqui é mais na filosofia, mas se a gente pensar, por exemplo, nas disciplinas de escola, a gente pode pensar no conceitual, procedimental, que seria prática, e o atitudinal, que seria valores. E o que isso quer dizer? Basicamente, a gente aprende muito sobre conteúdos teóricos sobre algo. Mas é muito importante também a gente ter a prática de algo e pensar nos valores associados àquilo. Mesmo que você não pratique, é você fazer o exercício de pensar em como praticar aquilo. Então, eu sei que, por exemplo, que tem áreas que você vai precisar de muito mais conhecimento procedimental ou prático. Um exemplo disso é programação e matemática. Você só aprende realmente fazendo, você só aprende realmente fazendo aquilo. Então, você vai colocar em prática lá, vai botar a sintaxe, o código lá, vai ver se rodou, vai ver o que está errado, vai tentar melhorar. A mesma coisa a matemática. Você vai pegar uma solução lá, ou vai fazer uma equação, ou vai tentar derivar algo. Aí você vê que tem alguma coisa errada ali. Aí você vai entender onde estava errado e vai cada vez praticando mais para se aperfeiçoar. E existem conteúdos que são mais conceituais, por exemplo, conhecimentos históricos no geral, conteúdos históricos, de certa forma, eles são mais conceituais. Mas é muito importante de pensar que todo conhecimento conceitual, ele tem algum tipo de prática ali, mesmo que seja uma prática teórica. Então a gente tem que pensar nessas 3 dimensões. E sempre pensar em qual tipo de valor eu quero incorporar com aquele conhecimento que eu estou adquirindo. E como isso vai servir na minha prática e na forma de pensar. Como isso vai se ligar a outros conhecimentos. Então a gente pode ter vários tipos de conhecimento. Conhecimento científico, filosófico, religioso e empírico. O empírico você vai ver lá na prática, na sua observação natural, que aquilo está ocorrendo. A gente, por exemplo, corre, percebe que a gente cansa. Então, por que é que eu tô cansando? Porque eu corri e meu cérebro e meu pulmão e meu corpo, ele se sobrecarregou. E isso é uma informação empírica e que de certa forma é confiável. Nós temos o conhecimento religioso, conhecimento filosófico e temos o conhecimento científico também. O conhecimento científico específico, ele é muito importante dado o grau de confiabilidade que a gente tem nele, devido aos métodos que ele utiliza. Mas a gente não pode ser cientificista a ponto de achar que só conhecimento científico é válido. O conhecimento empírico que nós temos é muito importante, o filosófico é muito importante e o religioso também, ele é muito importante. E nós temos várias maneiras de conhecer o mundo. Então a gente pensa só através da leitura, dos podcasts, mas você pode aprender sobre o mundo necessariamente sem precisar ler nada. Você pode apenas observar algo e raciocinar em cima daquilo. Você pode aprender sobre o mundo tentando memorizar algo ou imaginando algo. Você pode aprender através da linguagem, da intuição, da fé, da emoção. Então tem várias maneiras da gente conhecer. E especificamente sobre como a gente pode aprender na prática, uma pirâmide que é muito falada é a pirâmide do William Glasser, que é ele divide a aprendizagem em 2 etapas: a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. A aprendizagem passiva basicamente é você ler, escutar e ver. E a aprendizagem ativa é você praticar e ensinar aos outros. Isso basicamente é muito discutido também, especificamente em metodologia passiva e ativa. Quando você vai, por exemplo, estudar um pouquinho a respeito sobre didática de ensino, hoje tem as metodologias ativas que procura fazer com que o aluno pratique aquilo e procura, procure, de certa forma, aperfeiçoar o conhecimento sozinho, ou pelo menos buscando e dando indicações para ele realizar um projeto ou fazer aquilo. E a passiva seria aquele metodologia que incentiva o aluno a ler, a ver e a memorizar. E o pessoal, geralmente, hoje em dia é muito na moda dizer que as metodologias ativas que levam à aprendizagem ativa são muito melhores. Na verdade, eu quero discordar disso. Por quê? Porque como é que você vai praticar e ensinar os outros, conversar e debater algo que você nunca leu ou não tem nenhum conhecimento sobre? Então é algo bem impossível. Então, até para as crianças mesmo, quando a gente se você tiver um filho, Piaget sempre fala disso,
A memorização é muito importante para formar as bases que vão permitir que ela debata ou que o conhecimento cresça acima dela. Então, ela precisa de vocabulário, ela precisa memorizar algumas coisas, ela precisa aprender a ler, precisa ter algumas habilidades que são importantes. Isso também na vida do adulto. O adulto ele também precisa ler, escutar, ver e ouvir sobre um tema. E depois de ler bastante sobre isso, ou ao mesmo tempo que vai lendo, você pode ir praticando e ensinando aos outros. Mas eu digo até que, de certa forma, é impossível você tentar discutir sobre algo sem ler, escutar e nem ver. Então, assim, eu quero trazer para vocês. Leia, escute, veja, mas também pratique e ensine os outros. O pessoal geralmente fala, não, você não deve ler, que só aprende 10%. Ensine logo aos outros que você aprende 95%. Na verdade, faça tudo isso. Leia, escuta, veja, pratique, ensine aos outros. Todas essas vão te dar uma dimensão do conhecimento diferente que vai complementar e vai se integrar um ao outro. E quando você praticar isso, você vai ter muito mais facilidade no aprendizado. Então, esse é o aprendizado. Essa é a lógica que eu quero que vocês tenham. Quando vocês assistam, vejam esse vídeo, escutem também a respeito desse tema. Então, citando alguns autores importantes, tem o Piaget, que fala sobre construtivismo, reconstrução e reequilíbrio. Então, o que é que ele vai dizer de importante para a gente? Construa seu conhecimento, reconstrua se necessário através das dúvidas, procurando melhorar através da aquisição de novas informações. Isso só vai ser possível se tiver um reequilíbrio ali. Então, se você duvidar, e a partir daquela dúvida ali, você adquirir novas informações e adquirir uma nova lógica. Então, cada vez mais, o seu conhecimento ele vai aumentando em complexidade, conforme você vai construindo o conhecimento, tendo mais dúvidas e respondendo essas dúvidas conforme você vai estudando a respeito de um tema. O Ausubel, ele vai dizer que a aprendizagem deve ser significativa. Então, aprenda coisas que tenham importância para você. O Vygotsky vai dizer que é muito importante interagir, que já fala um pouquinho da pirâmide do William Glasser. Vai dizer que ensinar os outros a interagir, debater, é muito importante. O Dewey, ele vai dizer que aprenda fazendo algo. A gente já falou também da prática daquilo, é muito importante. E também e o Gardner, ele vai falar das inteligências múltiplas. Isso aqui fala das dimensões do conhecimento. A gente falou das maneiras de conhecer, mas é muito importante que a gente adquira conhecimentos em várias áreas, em vários tópicos de estudo específico. Então, nós temos tipos de conhecimentos diferentes e é importante que a gente tenha a base de todas elas. Porque quando a gente se dedica, por exemplo, só à literatura e a gente não aprende nada de matemática, você vai perceber que em algum momento você vai precisar de matemática ou da lógica matemática para, de certa forma, aprender algo relacionado à literatura. Então, quando você tem pelo menos as bases de cada conhecimento, quando for requisitado o conhecimento, você vai ter muito mais facilidade para aprender. E você vai conseguir integrar o conhecimento com muito mais facilidade. Então, por exemplo, pensando aqui nos tipos de inteligência segundo o William Glass, segundo o Gardner. Você tem a inteligência espacial, a naturalista, a musical, a lógico-matemática, existencial, interpessoal, linguística, corporal, cinegéstica e intrapessoal. Então aqui eu não vou aprofundar nisso, mas são tipos de conhecimento que temos. Então é muito importante você saber linguística, ter vocabulário, entender os tipos de literatura que nós temos e também é importante também que você tenha um conhecimento matemático. É importante que você tenha um conhecimento do mundo lá fora, um conhecimento espacial. Então essas coisas vão te ajudar e você tendo uma habilidade em cada uma dessas áreas, isso vai facilitar seu aprendizado. É claro que às vezes você se dedica muito mais a uma área porque é a área que você procurou estudar. Mas nunca esqueça de ter o panorama geral. Então, você ter um conhecimento generalista, geral sobre vários temas, vai te ajudar quando você precisar estudar um conhecimento específico. Então, agora vamos à parte prática e é do meu método que eu utilizo. Então, nós temos dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que, quando a gente tem algum tipo de informação que a gente recebe bem rápido, durante o nosso dia a gente vê várias coisas, essa informação ela entra pela gente. Se ela não nos marcar ou se ela não for necessária para a gente, muito provável que ela vá embora. Então, imagine se tudo que a gente visse e aprendesse ficasse gravado em nosso cérebro. De certa forma, nosso cérebro ele tem quantidade de informações muito grande, informações irrelevantes. E aí você geraria uma sobrecarga
no seu corpo. Então, o que nosso cérebro faz? Ele tenta gravar só a informação que é importante, que seria a memória, que é chamada memória de longo prazo. Memória que fica por bastante tempo lá e que não é esquecido. Sempre que você revisitar, ela está guardada no canto lá, e é só você revisar e procurar um pouquinho mais sobre aquele tema e você vai relembrar aquele conteúdo. Então, a memória de curto prazo é a memória daquelas coisas que a gente está vendo comumente. Só que como é que eu posso ler e fazer daquela leitura se tornar uma leitura de longo prazo? Essa é a pergunta que o pessoal poderia dizer que é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque é uma coisa que às vezes parece simples. Aí o pessoal fala, eu li vários livros, eu estudo tanta coisa e parece que eu esqueço de tudo depois. E é uma coisa que é muito comum nas pessoas. Porque as pessoas elas acham que só lendo uma vez elas vão conseguir desenvolver a memória de longo prazo. Quando não é assim. Quando você está lendo naquele momento, quando você está estudando algo naquele momento, às vezes você tem aquela impressão naquele instante que você tá aprendendo tudo, que tá absorvendo tudo. Aí depois passam uns 10 dias, 2 semanas, você não lembra de mais nada. Então, como é que eu faço para aprender? Então, meu método é o seguinte: estude repetidamente algo em diferentes contextos, com reflexão e ensino e prática. Uma frase muito simples, e com essa frase você mata tudo que você precisa para ter uma memória de longo prazo. Conforme você vê na imagem ali, a memória de curto prazo ela só vira de longo prazo a partir da repetição. Então, você estudar uma vez algo, você não vai conseguir aprender de cara. Então, é muito importante que você repita esse conhecimento diversas vezes, em diversos contextos diferentes. Então, ou um contexto de vídeo, um contexto de áudio, um debate, uma discussão, uma leitura, um, um vídeo rápido em um site. Tudo isso vai te ajudar a cada vez mostrar para o seu cérebro que aquilo é um conhecimento importante para você. E não só isso, você tem que repetir isso temporalmente também. Você está vendo em contextos diferentes, mas é muito importante que você repita isso durante períodos específicos de tempo. Então, daqui a 15 dias eu vejo de novo. Você revisita aquele conhecimento de novo e o seu cérebro vai entender que aquele conhecimento é um conhecimento que não é para ser esquecido. Mas uma coisa que é muito importante, que eu gostaria de ressaltar, só isso aqui já mataria parte da questão. Mas se você quiser aprender mais efetivamente sobre algo e, de certa forma, aprender de forma duradoura mesmo, eu diria que tem duas coisas que eu já coloquei ali, que é reflexão e ensino. Por que isso é importante? Reflexão, especificamente, é muito importante para você aprender temas complexos. Eu, por exemplo, já tive que aprender, por exemplo, tive uma disciplina em física e eu sou biólogo. E a disciplina em física era super complexa. Eu tive que aprender a derivar, integrar tanta coisa difícil que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu me meti lá sem querer e acabei tendo que fazer a disciplina sem ter conhecimento do que de fato era a disciplina. E foi a disciplina mais difícil da minha vida. E como é que eu consegui aprender bastante coisa? Eu não aprendi tudo porque eu tenho um curso todo de física só para aprender aquilo que eu estava estudando. Nenhum dos alunos de física conseguia entender completamente aquilo que a professora estava ensinando. Não porque ela não tivesse didática, mas porque o assunto era realmente complexo. A professora trabalhava com equações com 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões. Então, quando eu tive essa dificuldade, o que eu tentei fazer e o que eu sempre fiz quando aprendi estatística, aprendi vários temas diferentes que hoje vocês estão vendo no canal, por exemplo. Aprendi sobre família, teologia, filosofia, história. Aprendi sobre estatística e a lógica da estatística, que é super complexa de aprender quando você trabalha com multidimensionalidade, muitas dimensões. Então, o que eu sempre faço é, a partir de estudar conhecimentos diferentes, eu procuro refletir sobre aquele conhecimento. Parece ser algo muito simples, mas é algo que vai dar um upgrade no seu conhecimento. Quando você estuda temas complexos, que tem muitas dimensões, não adianta só você ler e entender aquela frase longe de todo o contexto. Você precisa refletir sobre aquilo e tentar ligar aos conhecimentos prévios que você já tem. Então, por exemplo, você vai tentar montar o quadrinho na sua mente daquilo que você está aprendendo. Isso é necessário para isso, por causa disso. E você vai tentar explicar para você mesmo depois, ensinar aquilo na prática. E uma coisa que quando a gente faz muito, quando a gente tenta ensinar algo, é que você percebe que você não aprendeu direito. Quando você ensina, é que você percebe que você aprendeu algo ou não. Então, quando você ensina, você começa a perceber as lacunas que
no seu cérebro parecia que você tinha respondido de certa forma. Então procure ensinar a você mesmo a praticar aquilo e sempre reflita. Se você ensinou e viu que tinha uma lacuna em algum lugar, você não deixa para lá. Você tenta fazer, tenta perceber qual é o problema que tem ali e tenta resolver aquele problema. Então ensina para você mesmo, reflita sobre aquilo, tente preencher essa lacuna, ligue os conhecimentos e mesmo que pareça complexo, vá refletindo, 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 estudando cada vez mais, adquirindo informação nas dúvidas. E quando você terminar de fazer isso, o seu conhecimento ele vai estar bem completinho, você vai ter uma visão bem clara sobre aquele tema. Então é assim que eu consigo formar os meus conhecimentos. E é claro que isso vai ter um determinado tipo de requisito ou prática que é necessário para você conseguir chegar a esse momento. Por quê? Existe uma coisa interessante que é você precisa aprender a aprender. Eu, por exemplo, eu sei como eu aprendo. Eu já sei a metodologia que eu utilizo. Você pode pegar essa fórmula aqui que eu dei e você pode utilizar variações dessa fórmula para aprender de outra forma. Você vai ver da sua forma aí, você vai tentar aprender do seu jeito. Mas é muito importante ter na sua mente que você precisa ter muito claro. É uma coisa muito, muito simples, mas que você vai precisar compreender e ter essa prática. Que é você saber quando você não aprendeu algo. E eu, por exemplo, quando eu não aprendo algo do jeito que, de uma forma completa, eu fico com aquela sensação de que eu não aprendi algo, que está faltando algo ali naquele quebra-cabeça. Então eu só entendo que que eu aprendi algo quando meu quebra-cabeça está todo formado no meu cérebro. Então, isso vai sendo feito através da reflexão, através da aquisição de informação, através da repetição. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou procurar cada vez mais, vou tentar praticar, vou tentar ensinar para mim mesmo aquele tema diversas vezes, até aquele quadro estar bem completo. Muitas das vezes o quadro não vai ficar completo logo de início, mas conforme você vai avançando mais no estudo, o quadro vai se formando e vai ficando mais claro para você. Então faça isso, estude repetidamente em diversos contextos, procure refletir sobre o tema, ensine e pratique. Essa parte da reflexão realmente é muito importante. As pessoas acham que conhecer algo é só você estudar e adquirir informação. Você precisa ligar essa informação no seu cérebro, fazer com que aquilo faça sentido, e a partir dessa ligação no seu cérebro, você ligando um conhecimento ao outro, você tendo aquela sensação de que você aprendeu, é que você vai aprender de fato. Então, só a nível prático, como é que você aprende? Inicialmente, você pode fazer uma leitura em diversos sites, procurando fixar aquele conhecimento. Então, o que eu geralmente faço? Estou aprendendo, sei lá, sobre violão. Eu coloco o violão no Google, procuro ver vários sites que falam sobre violão, tanto teoricamente quanto na prática. Procuro ver pessoas diferentes falando contra e a favor do violão. Procuro entender a teoria sobre aquilo, a prática. Então eu vou pegando vários sites. Até o Wikipedia eu utilizo. Mesmo que o site não pareça tão confiável assim, para você ter uma primeira visão, é muito importante você ter sites que te dão uma noção geral sobre um tema e não especificidades. Geralmente os livros eles são muito específicos e demora muito para dar o quadro geral. Então procura o teu quadro geral logo, a partir dessa pesquisa inicial ou busca inicial de um tema. Depois disso, o que é que eu faço? Eu procuro, através desse quadro inicial que foi me dado, procurando em vários sites, eu procuro refletir sobre aquele conhecimento e ensinar para mim mesmo. Então aqui é um conhecimento que eu estou gerando totalmente superficial. É um conhecimento que não tem nenhum grau de profundidade. Depois disso, o que é que eu faço? Eu procuro adquirir vocabulário, revisar informações por repetições passadas e procuro ler, ver vídeos e pesquisar dúvidas. Então, essa última parte é muito importante. Vocabulário, as pessoas tentam fugir de aprender novas palavras, mas cada vez que você aprende mais palavra, mais fácil se torna aprender algo. Porque quando você aprende uma palavra nova, você é menos uma palavra que você vai precisar pesquisar no dicionário durante seu estudo, durante aquela sua leitura. É claro que muitas das vezes a leitura é muito empolgante, então eu não fico parando um livro para ler, mas eu faço um risco ali, faço questão de fazer um risco embaixo na palavra que eu não conheço, coloco uma interrogaçãozinha e depois que eu termino de ler o livro, depois que eu termino de ler aquele capítulo, aquela página, depois que eu vou pausar a leitura, eu vou lá e pesquiso aquela palavra no Google e tento formar frases com aquela palavra, façam sentido no contexto do qual estou lendo algo. Então, o vocabulário é muito importante. E uma coisa que é muito utilizada para línguas é chamada revisão de informação por repetição espaçada. É um método que você utiliza para repetir algo que você aprendeu, só que você dá espaços temporalmente.
Então você primeiro estudou aqui no dia, daqui a 7 dias você volta de novo, depois de 15 dias você volta de novo, e aí você procura ter seu próprio método e de saber em quanto tempo você vai fazer para gravar ou para revisar aquela informação. Dependendo da situação, você pode ficar um mês ali, por exemplo, a cada 7 dias, revisitando aquele tema para você aprender. Aí você vai criar sua metodologia aí, como você preferir. Geralmente eu não tenho muito pragmatismo nisso, eu sempre estou revisitando o tema quando eu estou estudando, então isso vai sendo bem natural para mim. Então adquira vocabulário, que vai ser que aí você vai conseguir entender tudo que você está lendo ali, vai facilitar. Procure revisar isso espaçadamente, todo o conhecimento que você aprendeu, e procure estudar isso de diversas formas, através da leitura, vídeo, podcast, pesquisando dúvidas. Então, sempre procuro ler. Eu procuro também, além de ler, ver vídeos, as pessoas explicando. Às vezes as pessoas já mastigaram aquilo, de certa forma, já compreenderam, e agora elas estão facilitando para você aquilo que ela aprendeu. Ouça podcasts, pesquise suas dúvidas, não vai parar para anotar ali na hora, ou para pesquisar ali na hora, mas pelo menos lembra de anotar depois, ou sublinha aquela parte, ou faz uma marcação naquela parte que você quer pesquisar depois de uma coisa diferente, e depois revisita o livro para pesquisar depois aquilo que você está aprendendo. Então, isso aqui é o quadro geral de como você aprender melhor. Então, a aplicação prática disso é procure praticar. E uma coisa que você precisa saber é que essa é a minha metodologia. Eu acho que ela funciona para todo mundo, porque se você observar bem, eu não tentei explicar aqui, mas todas essas estão ligadas a todos aqueles psicólogos da educação e a toda aquela metodologia do William Glasser, daquelas pirâmides que eu mostrei anteriormente. Então eu peguei todo aquele conhecimento da psicologia da educação, das pirâmides, e coloquei em um método de estudo, que geralmente é o que eu utilizo racionalmente para aprender algo. Então, essa metodologia eu acho que funciona, mas você pode pesquisar aí outras formas e aproveitar parte do que eu estou falando aqui. Mas uma coisa que eu acho mais importante até do que isso é procure praticar. Aprender algo aqui, viu algo no vídeo, não é só você aprender como aprender. É você refletir sobre o que eu estou falando aqui e procurar também praticar, pesquisar sobre essa informação e também fazer isso na prática. Sei como aprender agora? Eu quero aprender agora sobre finanças, quero aprender sobre bolsa de valores, quero aprender sobre teologia, filosofia. Faz isso. Olha a metodologia que eu fiz. Cria uma sequência lógica na sua cabeça daquela metodologia, de uma forma que você consiga fazer. Tem muita dificuldade, porque para mim isso já é muito natural. Mas para você pode ser que fique um monte de passo chato. Então você procura criar na sua mente aí uma maneira lógica de fazer isso, e a partir disso, você começa a praticar. Pesquisa ali sobre filosofia, vê um vídeo, procura fazer isso temporalmente, procura aplicar isso. Testa isso na prática para ver se você não vai ver se não vai funcionar. Então é isso, pratique, pratique, pratique. E estude, estude, estude. Como ela vai estar sendo reforçada a todo tempo, repetida e sendo vista em diversos contextos, e também você vai estar ensinando, tanto como lendo, você vai conseguir lembrar com mais facilidade daquilo que você aprendeu sobre algo que você estava pesquisando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Espero que vocês mantenham um comentário aí de maneira respeitosa sobre esse tema. E segue também lá no Instagram, o Crescimentando. Então, é isso. Até logo. Nos vemos nos próximos vídeos.